Ele é o adorável americano, sempre com um pé na comédia e outro na pancadaria. Um verdadeiro cavaleiro dos 7 mares, protetor dos fracos e defensor da justiça. Nascido em meio à Grande Depressão e temperada pelo espírito de guerra e coragem da época, Popeye se tornou um dos personagens mais duradouros e marcantes criados na cultura pop. Um dos primeiros super-heróis, super forte, super rápido e sempre do lado certo. Ele encarna um espírito heróico. A história do Popeye começou num mundo em transformação, logo após a virada do século XX. Com as tensões políticas levando à Primeira Guerra Mundial, surgiu uma necessidade: entreter, trazer humor, tanto para quem estava no front, quanto para quem ficou em casa. Na época, os jornais eram as principais fontes de informação e também de diversão. E foi ali que nasceu uma arte original americana, as histórias em quadrinhos. Muito antes da TV, do rádio ou do cinema, as tirinhas em jornais faziam os americanos rirem todos os dias. Viraram parte da cultura pop. Crazy Cat, Mutt e Jeff eram tirinhas muito populares na época, e os editores logo perceberam o potencial de negócio dessas páginas engraçadas. Havia muita demanda. Com isso, artistas passaram a buscar ser a próxima sensação dessa arte. Um dos artistas foi E.C. Segar, e sua primeira tira foi publicada em 1919, mas ainda não tinha Popeye no centro. Era Timbal Theater, tipo como uma paródia dos melodramas que tinham nos filmes daquela época. Os protagonistas eram Harold Hargrave, Castor Oil e Olive Oil, que viria a se tornar a eterna Olivia Palito. No começo, então, o foco estava mais nessas figuras excêntricas, bem ao estilo da comédia da época. Popeye ainda nem dava as caras. Segar, então, seguiu escrevendo Timbal Theater por 10 anos, mas a trama seguia sem muitas mudanças e sem muita repercussão até a chegada de Popeye. Foi aí que tudo virou de cabeça para baixo, e o marinheiro roubou o protagonismo daquela tira. Popeye fez sua estreia em 17 de janeiro de 1929. E ele foi chamado para uma missão simples: ajudar a tripular um navio, já que os outros não sabiam velejar. E foi nessa entrada discreta que ele conquistou o público de vez. Logo após a sua estreia, o jornal começou a receber muitas cartas porque o público queria saber mais desse personagem, queria mais Popeye. Atendendo a pedidos, então, Segar passou a focar mais no marinheiro e ele nunca mais saiu da tira. No auge da Grande Depressão, quando tudo parecia ruir, Popeye virou uma espécie de força moral, uma versão cômica e esperançosa do mundo daquela época. Segar, nascido e criado em Mississippi, se inspirou em pessoas reais para criar os personagens. A inspiração para Popeye veio de um sujeito local chamado Rock Figgle, muito forte, sempre tentando fazer a coisa certa. Ele era praticamente o Popeye real, trabalhava como segurança, onde ficou conhecido como Valentão, vivia metido em brigas e por causa disso acabou com um dos olhos deformado, e foi aí que veio esse apelido, né? Popeye. Uma junção de Pope, estourar e Eye, ou seja, olho estourado. Quando Popeye virou o centro de Timbal Theater, os outros personagens também encontraram seu caminho. Olivia Palito, por exemplo, se tornou o grande interesse amoroso do marinheiro. Ela foi inspirada em Dora Pascal, uma mulher alta, magra, com um coque preso na nuca e um jeito peculiar de se vestir. Dora era vizinha de Frank Rock Figgle, aquele que virou Popeye. Olivia não era desenhada como uma beleza padrão. Ela não era aquela mais bonita dos quadrinhos, mas no desenho todos os personagens da tira eram apaixonados por ela, desejavam ter ela, e se ela fosse bonita demais, e Popeye sendo o seu namorado óbvio, não teria muita graça.
J. Wellington Wimp, aquele glutão bonachão que vivia prometendo pagar depois pelos hambúrgueres que come hoje, foi uma homenagem a Bill Schuchert. Foi Schuchert que deu a Seeger a chance de começar como cartunista, e o personagem Wimp foi a forma divertida de agradecer por isso. Nos anos 30, Popeye já tinha um impacto enorme na indústria. Era publicado em jornais por toda a América. Era difícil encontrar alguém, mesmo em plena Grande Depressão, que não conhecia o Popeye, principalmente entre os leitores de jornal. Em um movimento que mudaria para sempre a cultura americana, a King Features fechou um acordo com os pioneiros da animação, os estúdios Fleischer, as mentes criativas por trás de Betty Boop, um sucesso na época. Os Fleischer viram potencial em Popeye para uma série animada, mas ninguém poderia imaginar o sucesso que isso teria. Em 1933, Popeye fez então a sua estreia nos desenhos animados ao lado de Betty Boop, como se fosse uma estrela de cinema. O próprio episódio o chama assim. Chegou com carisma, com força, com personalidade, roubando a cena logo de cara. O enredo era aquele mais simples possível. O episódio tinha apenas 7 e 8 minutos. Brutus sequestra Olivia, Popeye então entra em ação e aí aquele triângulo amoroso se forma. Basicamente isso. E esse modelo virou a forma básica de Popeye. E tudo o que se seguiu nas décadas seguintes em torno de Popeye funcionava em torno disso. Temos que falar do espinafre. Mais do que um vegetal verde, ele se tornou um verdadeiro personagem à parte de Popeye. Era só o marinheiro abrir uma latinha que a força surgia na hora. E isso pegou. Em 1934, o consumo de espinafre nos Estados Unidos subiu em 34%, muito por conta da influência de Popeye. O criador do Popeye, Seeger, até recebia muitas caixas de espinafre dos fãs. E até hoje, espinafre é muito associado a Popeye, né? O desenho então acabou tendo um enorme potencial educativo, incentivando as crianças a comerem vegetais de forma divertida. E isso não passou despercebido. O espinafre virou ferramenta de marketing e apareceu em vários comerciais ao longo das décadas. O sucesso de Popeye foi tão grande nas telas que nem mesmo o Walt Disney sabia como superá-lo. Durante um bom tempo, Popeye vendeu mais ingressos no cinema do que o próprio Mickey Mouse. E estamos falando dos anos 30. O ratinho lá estava no auge. Mickey era praticamente o rei da animação, mas Popeye ficava em primeiro lugar. É curioso, mas Popeye tem praticamente um visual totalmente diferente dos personagens certinhos da época. Ele é praticamente um anti-herói. Ele era velho, briguento, fumava cachimbo, tinha um olho estourado por conta das brigas, tinha um jeito de falar bem rude, e mesmo assim, ou talvez até por isso mesmo, que o público o adorava. Ele era imperfeito, mas era justo, um herói à sua maneira. Popeye é um verdadeiro produto da Grande Depressão e do movimento de imigração dos Estados Unidos. Representava o homem comum, nada de mansões ou conforto. Ele morava em uma pensão simples ou em um apartamento caindo aos pedaços. Um sujeito duro, mas humilde e com um forte senso de justiça. Talvez seja por isso também que tenha tanta identificação com o povão. Ele sempre queria fazer o certo, mesmo que às vezes isso exigisse resolver as coisas no braço. A clássica batalha entre o bem e o mal, que até Freud já explicou um dia, ganha forma aqui entre Popeye e Brutus. De um lado, um marinheiro imperfeito, mas justo, e do outro, um brutamontes, agressivo e egoísta. É o eterno duelo entre impulso, razão, força e propósito. Popeye também foi inovador tecnicamente. Os estúdios Fleischer criavam cenários tridimensionais, nem o Walt Disney fazia isso na época, usando maquetes reais filmadas em segundo plano. Era um salto visual impressionante que dava mais profundidade e realismo aos episódios do marinheiro.
A série do Popeye chegou ao Brasil nos anos 30, com as tirinhas dele sendo publicadas no jornal Diário de Notícias. E os nomes foram até adaptados, Brutus virou Brocoió e Olivia virou Serafina. E com a ascensão do Technicolor, Popeye ganhou cores vibrantes e centenas de episódios. A série passou por praticamente todas as emissoras de TV aberta no Brasil, Rede Excelsior, SBT, Globo, Bandeirantes, Record e nas décadas seguintes também em canais de TV fechado, Cartoon Network, Boomerang, Tooncast, Gloob, etc. Nos Estados Unidos, quem eternizou a voz de Popeye foi Jack Mercer. Oh, I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. I'm from to the finish, 'cause I eat me spinach. I'm Popeye the Sailor Man. Com o seu tom mais rouco, cheio de resmungos, ele deu vida ao marinheiro por décadas e estabeleceu um padrão, um modelo que influenciaria todas as dublagens ao redor do mundo. E no Brasil, mais de uma empresa foi responsável por dublar Popeye ao longo dos anos. A primeira delas foi a Cinecastro nos anos 60, com Domicílio Costa dando voz ao marinheiro, num tom mais próximo do original americano. Depois vieram outras dublagens com vozes como de Nelson Machado, Gastão Malta, Renato Márcio, Cássius Romero, entre outros. Mas foi mesmo com Orlando Drummond que a partir de 1966 Popeye ganhou sua voz mais famosa no Brasil, durante a era da Herbert Richards, que cuidou da dublagem do desenho até os anos 2000. Versão brasileira, Herbert Richards. Que tal isso? Isso. E se você prestar atenção, vai notar que a boca dele quase nunca mexe, quase nunca acompanha a fala. O desenho era assim mesmo. E Orlando Drummond não imitou o original, ele criou algo próprio. Sua voz deu ao marinheiro um jeitão e um carisma mais simpático em relação à versão americana. Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. I am what I am, and that's all what I am. I'm Popeye the Sailor Man. Uma das marcas registradas de Popeye é o cachimbo, né? Sempre pendurado no canto da boca. O que faz com que ele fale de um jeito peculiar. Imagine você conversar com um cachimbo na boca, como se estivesse sempre murmurando entre os dentes. Isso complica demais a dublagem, já que exige uma interpretação cheia de nuances. Além disso, Popeye resmunga o tempo todo. E não é um resmungo qualquer. Então o dublador tem um desafio, né? Ele tem que fazer isso, equilibrar bem para não deixar a fala incompreensível. Mas Orlando Drummond tirou isso de letra. E ele usou a sua voz natural, grave e rouca para criar um tom único do marinheiro, mantendo o espírito original e bordões como macacos me mordam, tubarões me mordam, pelas barbas do camarão, eu sou o marinheiro Popeye. Tudo isso virou clássico na voz do Orlando Drummond. Com o sucesso do filme Superman, com Christopher Reeve, em 1978, os estúdios de cinema começaram a se movimentar para levar outros heróis para as telonas. E Popeye entrou nessa roda, com grande orçamento, com uma produção caprichada, direção de Robert Altman, muita extravagância, inclusive musical. As expectativas eram altíssimas. O filme marcou a estreia de Robin Williams como uma estrela na comédia em ascensão e trouxe Shelley Duvall em uma atuação ótima como Olivia, no mesmo ano em que ela também brilharia em O Iluminado com Jack Nicholson. A trama mostra como Popeye conheceu Olivia. É um filme que se baseia mais nas tirinhas dos anos 20 do que nas animações das décadas seguintes. O diretor Robert Altman queria voltar na essência, na criação do personagem. E isso causou certo estranhamento ao público, né? Porque acabaram sentindo a ausência do espinafre que só aparece no final do filme. O filme não agradou muito a crítica, mas teve um ótimo desempenho de bilheteria, dobrando o valor investido, quase 50 milhões de dólares. E não é que o Popeye também acabou aparecendo em um episódio de Trapalhões, vestido a caráter com uniforme, chapéu e cachimbo. Veja só como foi, com o próprio Orlando Drummond. Poxa vida,
Pensei que não fosse dar para atracar aqui em frente, mas consegui. Mas você veio de barco? Lógico que eu vim de barco. Mas aqui não tem mar? Mas é por isso que eu tive tanta dificuldade e acabei me machucando. A música também é uma das marcas registradas de Popeye. Poucos personagens têm uma música tão icônica para chamar de sua. Bastam alguns segundos e todo mundo já sabe quem vem por aí. Esse foi o vídeo de hoje. Você gostava de Popeye? Assistia na TV? Já comeu espinafre por conta da influência de Popeye? Conta aí pra mim tudo isso nos comentários. Deixa o like no vídeo também para que o algoritmo entenda que o conteúdo foi relevante pra você e para que ele sugira pra mais pessoas. Se inscreva no canal se você for novo por aqui, ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos e até o próximo vídeo!